Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu fiquei na dúvida até quinta-feira pela manhã se pregaria esse sermão pela manhã ou à noite, ou o sermão da noite pela manhã. À noite eu vou pregar sobre Jó. E a dúvida era pregar qual dos dois pela manhã e à noite. O Senhor nos direcionou a pregar esse aqui pela manhã e o de Jó à noite. À noite nós vamos falar sobre como que Jó reage, como um adorador reage aos sofrimentos. Mas é à noite, agora é Paulo. E antes de ler o texto, você vai me perdoar desde já, porque eu vou trocar Paulo por Saulo, Saulo por Paulo, muitas vezes aqui na ministração da palavra, né? Porque na verdade Saulo e Paulo é a mesma coisa, não é que o nome foi trocado. Saulo e Paulo é a mesma coisa. Saulo também chamado Paulo, e Paulo também chamado Saulo. Então, se eu trocar, me perdoe, não está errado, e também pela força do hábito, eu vou usar muito mais Paulo do que Saulo. Mas vamos ler o texto, Atos capítulo 9, me acompanhem, por favor. Do 1 ao 19, até coloquei lá para Filipe, 1 a 19, mas vamos ler, não vamos ler todo o texto, não, para a gente ganhar tempo também. Mas nós, claro, vamos recorrer ao texto até o versículo 19. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que deves fazer, ou te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Vamos parar aqui, mas depois a gente continua durante a ministração da palavra. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, eterno Pai que está nos céus, obrigado, Deus, por poder estar na Tua casa te adorando e te louvando. E agora, Senhor, por alguns minutos, fale aos nossos corações pela Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra possa tratar de áreas que precisam ser tratadas em nossas vidas nesta manhã. Que a Tua palavra nesta manhã possa nos levar a entendimentos que nós precisamos ter nessa manhã. Que a Tua palavra possa nos confrontar em áreas que precisamos ser confrontados nessa manhã. Que a Tua palavra possa nos direcionar a caminhos que o Senhor quer que nós caminhemos, ó Deus, a partir da ministração dela nesta manhã. Por isso, fale-nos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar sobre os impactos da conversão de Paulo, ou da conversão de Saulo. Você já me perdoa, então já comecei trocando. Os impactos da conversão de Paulo. A nossa conversão, irmãos, ela deve ser encarada de 2 maneiras que nunca nós poderemos deixar de encará-las. Primeiro, que a nossa conversão, ela foi a maior decisão da nossa vida. A minha, a sua conversão a Jesus Cristo foi a partir da maior e mais importante decisão da nossa vida. Porque é a partir da nossa conversão a Cristo que nos tornamos filhos de Deus por adoção e nos tornamos cidadãos do reino dos céus. É a partir da conversão que nós temos a convicção e a esperança de que estamos aqui apenas de passagem. Nossa verdadeira morada não é aqui, é com o Senhor na Nova Jerusalém celestial. Amém? A outra coisa que nós nunca podemos esquecer, concernente à nossa conversão, além dessa,
é que a conversão, a nossa conversão a Cristo, ela não é o final da nossa caminhada, é apenas o começo, é apenas o início. Tenho dito aqui que a nossa salvação não é o final, é apenas o começo. Porque se encararmos a nossa conversão como o final, nós vamos ficar acomodados. A nossa conversão a Cristo é apenas o ponto de partida de uma nova jornada, de uma nova caminhada, até o dia em que você possa dizer, talvez não com seus lábios, mas com o seu pensamento, em alguns segundos, o que Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quiçá que você nem precise falar isso, se o Senhor levar, nos arrebatar juntos, você não vai ter tempo nem de dizer combati o bom combate, você já estará nas nuvens com o Senhor. Mas se você não for arrebatado, e se nós não formos arrebatados, até esse último momento de suspiro da nossa vida, se a nossa boca declarar, ou se nosso pensamento for levado aos céus, nós diremos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, desde o momento que você entregou a sua vida em Cristo, até o seu momento de entrega, da sua entrega como entrega total e definitiva nessa vida, é uma jornada, é uma caminhada, e a salvação foi o ponto de partida. Pois bem, antes de falar aqui da conversão do apóstolo Paulo, eu gosto sempre de olhar para o livro de Atos de uma forma muito carinhosa, muito especial, porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que vai falar dos atos do Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos, na vida da igreja primitiva. E se você observar o livro de Atos em seus muitos aspectos literários, você vai ver figuras, você vai ver ícones, por que não dizer colunas da igreja primitiva. Vou citar as principais colunas, os principais ícones do livro de Atos. O primeiro dele é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Pedro e João. Primeiro Pedro, segundo João. Depois, Estevão, um diácono, evangelista, intercessor da igreja primitiva. Diácono, evangelista, intercessor. Depois, Filipe. Estevão foi aquele que evangelizou Judeia. Filipe foi aquele que evangelizou Samaria. E o último é o apóstolo Paulo. Porque é a partir do capítulo 9 que o leque da pregação do evangelho vai abrir-se cada vez mais, porque o evangelho vai se expandindo para os gentios. Até a conversão de Paulo, o evangelho estava concentrado em Jerusalém, Judeia e Samaria, que na verdade eram lugares onde os judeus basicamente viviam: Judeia, Jerusalém, Judeia e Samaria. A partir da conversão do apóstolo Paulo é que o Espírito Santo vai nos apontando que o evangelho vai se abrindo para as nações, para a Europa, para a Ásia. Paulo terminou pregando o evangelho em Roma, mas sua intenção era chegar até na Espanha. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque quando Saulo vai pedir cartas para em direção a Damasco, a igreja estava começando a ganhar uma notoriedade tão grande, que tornou-se uma ameaça. E essa ameaça foi apelidada pelos romanos. Os romanos começaram a chamar para eles uma seita, eles apelidaram de O Caminho. Está escrito no texto, no versículo 2. Os romanos apelidaram os cristãos, os primeiros cristãos, os crentes, de O Caminho. Logicamente, se refere à pessoa do líder, para eles, dessa seita. O líder dessa seita, evidentemente, para eles, romanos, era Jesus, que se auto-intitulou, para os romanos é auto-intitulação, para nós não, é verdade absoluta, o caminho, a verdade e a vida. Então os romanos apelidaram a igreja de
aqueles que seguiram o caminho. Saulo, então, está aqui com carta de autoridade para entrar na jurisdição de Jerusalém e prender crentes. E nesse momento, se você observar aqui, capítulo 8, capítulo 7, até o 2, você vai ver que um terremoto do Espírito Santo abalou Jerusalém, abalou a Judéia, abalou Samaria. Só para ilustrar um pouquinho mais e entrar aqui no escopo da mensagem, para os irmãos terem ideia, o que aconteceu em Samaria foi tão poderoso, que todo o contexto da cidade mudou. A ponto de Pedro e João descerem a Samaria para ver o que estava acontecendo lá, para ver com seus próprios olhos o que o Espírito Santo estava fazendo em Samaria. Os bruxos se convertiam ao Senhor. A alegria de uma cidade opressa como Samaria, uma cidade tida como ralé para os judeus, porque eles não falavam com os samaritanos. Então os samaritanos, eles tinham na alma essa questão de serem desprezados. E os samaritanos, eles eram tristes e opressos. Se você ler o versículo 8 do capítulo 8, vai dizer exatamente isso. E houve alegria naquela cidade. O Espírito Santo fez uma revolução e uma alegria tomou conta de Samaria. Pois bem, é nesse contexto, aliado à experiência de Estevão, na qual Saulo teve participação direta, e essa participação direta foi o primeiro toque do Espírito para que houvesse a conversão dele. Quando a igreja estava vivendo esse momento, Saulo pede cartas para ir em direção a Damasco, tentar frear o avanço da igreja. Então, meus amados, para a gente entrar aqui no escopo da mensagem, eu prometo não demorar, tudo isso vai servir de plataforma de vida para agora, diante dos nossos olhos, pela leitura da palavra, pela revelação dela, o apóstolo Paulo. Por tudo isso que envolve a vida, o ministério, a paixão de Paulo por Cristo e pela igreja, isso foi base para que esse homem se tornasse quem foi. A pessoa mais apaixonada por Cristo, pelos relatos bíblicos. A pessoa que era apaixonada pela igreja de Cristo. Um homem que deixou 13 cartas. E essas cartas se tornaram para nós até hoje, parte da doutrina que nos sustenta como igreja. Meus irmãos, a conversão desse homem tinha que ser impactante. E foi impactante. E eu quero, nesta manhã, trazer para você, à luz do que diz o texto, os impactos da conversão de Saulo, que servem de estímulo para a nossa fé, para andarmos na nossa jornada. Alguns impactos da conversão de Saulo que servem de estímulo para a nossa fé, para que possamos caminhar na nossa jornada. Eu vou dividir com você esses impactos e aí a gente termina, agradece a Deus, ceia, lembra do que Jesus fez por nós, profeticamente anunciamos a volta dele, a gente vai para casa almoçar, na expectativa de ter mais de Deus à noite. Amém? Amém? Os irmãos de casa foram melhores, tenho certeza disso. Primeiro impacto, o impacto do poder da palavra de Jesus. Esse é o primeiro impacto da conversão do apóstolo Paulo. O impacto do poder da palavra de Jesus. Se você observar, quando ele estava indo em direção a Damasco, ele foi surpreendido por uma luz muito forte. E eu não tenho dúvidas, segundo o relato bíblico, e segundo as
as próprias experiências do apóstolo Paulo à frente, e o testemunho dele, porque essa experiência vai ser relatada mais 2 vezes, eu não tenho dúvida nenhuma de que essa luz nada mais era do que a própria glória de Jesus que vai aparecer a Saulo no caminho de Damasco. E do meio dessa luz, que era o resplendor de glória de Jesus, Jesus vai falar, Jesus vai dizer, e eu chamo a sua atenção para aquilo que Jesus vai falar a Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu chamo a sua atenção para esse verbo, perseguir. Por que Jesus está falando a Saulo que ele era perseguidor? E por que isso vai impactar tanto Saulo? Não é difícil a gente entender por que Jesus está usando esse verbo, está falando que Saulo era perseguidor. Não somente porque de fato ele estava com uma carta de autorização na mão para perseguir, não. É porque na verdade Saulo estava perseguindo Jesus diretamente. Mas como assim Jesus diretamente, se Jesus estava na glória, ressurreto? É simples, porque Saulo está perseguindo o corpo de Cristo. E se Saulo está perseguindo o corpo de Cristo, logicamente está perseguindo a Cristo. Você entendeu? Se Saulo está perseguindo o corpo, está perseguindo a cabeça do corpo. Porque não dá para tirar, não dá para separar espiritualmente o corpo do cabeça e o cabeça do corpo. Então essa palavra veio diretamente ao coração e à alma de Saulo, porque de fato ele estava perseguindo e ele viu com seus próprios olhos Estevão derramando sangue no chão e perdoando os seus algozes. Enquanto os seus algozes estavam rangindo os dentes. E rangir dentes no original significa dizer possessos por demônios. Por que você me persegue, Saulo? Você está perseguindo a minha igreja, está me perseguindo. Essa palavra, meu amado irmão, entrou na alma e no coração de Saulo. Por quê? Porque Jesus estava declarando o seguinte: eu estou sentindo as dores da minha igreja. Vou ser mais claro, essa palavra foi como uma espada aguda que entrou na alma desse homem. Aliás, a Bíblia nada mais é do que uma palavra aguda que entra na divisão da nossa alma e do nosso espírito. E quando ela entra, ela discerne pensamentos e intenções. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando você foi, ou quando você se converteu, você ouviu o quê? A palavra. Foi a palavra de Deus que entrou no seu coração e na sua alma. E o Espírito Santo te convenceu a receber aquela palavra. Amém? Efésios 1:13. Depois de ouvir a palavra, o evangelho da verdade, foste selado com o Espírito Santo da promessa. A fé vem e ouvir a palavra. Só que, meus amados, eu já disse, e vou repetir, que a salvação é apenas o ponto de partida. Isso quer dizer que a palavra de Jesus ainda vai continuar impactando a nossa vida. Se Paulo recebe essa palavra e essa palavra vai impactá-lo totalmente, significa dizer que a partir desse momento ele seria envolvido pela palavra de Jesus. E a partir de ser envolvido pela palavra de Jesus, a palavra de Jesus seria o elemento principal para ele pregar o evangelho em todo o mundo. Que conversão é essa? Que tem gente que não vive a realidade do poder da palavra. Que conversão é essa que acontece em muitos crentes que não tem interesse nenhum em que a palavra impactue a sua vida? Que conversão é essa? A palavra impactou você na conversão e deve continuar impactando a sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva.
A palavra de Jesus, ela é viva. E foi a palavra de Jesus, viva e poderosa, que impactou o coração de Saulo. E essa palavra viva que vai continuar impactando as nossas vidas todos os dias, amém? Que você continue ouvindo a voz de Jesus todos os dias, e que todos os dias essa palavra de Jesus possa impactar seu coração. O segundo impacto na vida do apóstolo Paulo, de Saulo, foi o impacto de não ter mais o controle, e sim o controle de Jesus. O impacto de perder o controle. O texto vai dizer, Jesus vai completar a palavra e vai dizer: olha, você vai entrar na cidade e lá te dirão o que te convém fazer. Perdeu o controle. Diga comigo: é muito bom. Mais forte, é muito bom quando perdemos o controle e Jesus assume. De novo, é muito bom quando perdemos o controle e Jesus assume. Lá vai ser dito o que você deve fazer. Não é o que você quer fazer, é o que você deve fazer. E vão te dizer, não é o que você vai dizer. Saulo tinha esse problema. Qual o problema? Egocentrismo. Simplesmente esse homem foi educado, foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um membro do Sinédrio, um dos homens, se não um dos mais entendidos e sábios da sua época. O que aconteceu na vida de Saulo? Ele tinha tanto conhecimento, falava outras línguas, tinha tanta sabedoria humana, tanto domínio de ciência, que isso foi levantando o seu ego e fez dele um homem completamente dono de si e dono de toda a realidade que lhe cercava. Por isso que Jesus está dizendo assim: você vai ficar cego, vão segurar na sua mão, você vai precisar de alguém para te conduzir, você vai precisar de alguém para te dar comida, quando você puder comer, porque você vai ficar 3 dias sem comer, para que você aprenda que para começar a vida sua comigo, você precisa perder o controle. Quem controla sou eu. E uma das declarações mais lindas do apóstolo Paulo está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vai exatamente corroborar com essa verdade impactante aqui. O conhecimento que Saulo tinha era tão grande, que fazia dele um homem egocêntrico, egoísta. E aí, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer assim: tenho como esterco, tenho como nada, tudo que recebi. Tenho como esterco, como nada, todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento. Por quê? Porque para mim o que vale é o conhecimento de Cristo. Tenho por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus. O que Saulo está dizendo? Paulo está dizendo: todo o meu conhecimento é nada diante de querer conhecer Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Ou seja, é Ele que controla a minha vida é dele. Meus irmãos, o dia que nós aceitamos Jesus em nosso coração, o dia que nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele começou a dirigir a nossa vida, e deve ser assim até a nossa partida. Sabe por quê? Porque todos nós corremos o risco
de deixar aquele ponto que nós achamos ser aquele ponto que nos eleva como pessoas, aquela zona perigosa que trabalha o nosso ego, falar mais alto. Porque todos nós temos esse ponto, que julgamos ser o nosso ponto forte, que julgamos ser o nosso ponto de coluna, que nos mantém de pé diante das pessoas. Mas nós precisamos lembrar que ainda que sim tenhamos e devemos ter pontos fortes, habilidades, capacidades, mas a nossa vida está nas mãos daquele que nos salvou. É Ele que dirige a nossa vida. Amém? Terceiro impacto da conversão de Saulo, o impacto de viver uma nova natureza. Versículo 10 a versículo 16. Quando Ananias tentou questionar a salvação, porque o texto vai dizer assim, vou ler o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe, Senhor, numa visão. Disse Jesus em uma visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua, que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidá-lo de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impõe-lhe as mãos, para que recupere a vista. Vá para o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como aos filhos de Israel. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha que coisa linda isso aqui. Quando Ananias vai questionar Jesus acerca de Saulo, ou seja, Senhor, é esse mesmo que o Senhor está dizendo que se converteu? Jesus vai repreendê-lo. Faz o que eu estou te mandando. Impõe as mãos sobre ele. Porque você não esteve com ele ainda, eu já estive. E quando eu estive, eu mudei a sua natureza. Quando você estiver com ele, você vai ver que ele mudou de natureza. E a prova que você vai ver que ele mudou de natureza é quando você entrar na casa de Judas e você vai vê-lo orando. Ou seja, Jesus está dizendo para Ananias, pare de olhar com seus olhos, olhe com os meus. E nos meus é uma nova criatura, é um vaso escolhido. Ou seja, quando Ananias vai impor as mãos sobre Saulo, interessante que quando ele entra, ele está tão assim submisso a Jesus, que a primeira palavra que sai da boca de Ananias, sabe qual é? Irmão. Irmão Saulo. Por que Ananias chama Saulo de irmão? Simples. Porque a natureza agora de Saulo era a mesma natureza dele, de Ananias. Que natureza? Filho de Deus. E como filho de Deus, Saulo agora era seu? De novo. Quando Ananias entra na casa de Judas e vai chamar Saulo de irmão, ele está dizendo, você tem a mesma natureza que eu tenho, porque você agora é filho de Deus. Eu e você somos irmãos, temos a mesma natureza. Que natureza? A natureza do Filho de Deus, a natureza de Jesus Cristo, a natureza do segundo Adão, do último Adão, o perfeito, o santo. Sabe, meus amados, a gente vai perceber aqui no versículo 15, Jesus declarando o propósito de Saulo, ou de Paulo. É a declaração de propósito. Ele vai ser para mim um vaso escolhido que vai levar o meu nome aos reis da terra.
ele vai padecer pelo meu nome. É o propósito de Jesus na vida de Saulo. Aí você vai ver que o propósito, presta atenção nisso aqui, eu vou fechar esse ponto aqui. Você vai perceber que o propósito acontece, nada interrompe o propósito de acontecer. Ou seja, de fato, Saulo de verdade se tornou vaso na mão de Jesus. Ele levou o evangelho de Jesus a reis, a gentios, aos filhos de Israel. Aconteceu o propósito. Por que aconteceu o propósito? Porque a natureza de Jesus falou mais alto. A natureza de Jesus em Saulo ou em Paulo se tornou uma natureza que conduziu a Saulo cumprir o propósito. Eu estava pensando, por que tem tanta gente na igreja que não cumpre o propósito? Por que tem tanta gente na igreja que não vive os seus ministérios que Deus planejou? Por que tem tanta gente na igreja que não consegue servir? Ou melhor, que não consegue primeiro ter uma vida de devoção, para depois servir? Porque você vai reparar que o sinal que Jesus vai dar a Ananias de que a sua natureza mudou foi ele orar. E o outro sinal foi o propósito. Você está entendendo? São os dois sinais que Jesus está dizendo para Ananias que ele é uma nova criatura. A sua vida devocional e o seu propósito. Por que será que tem tanta gente na igreja moderna, que não consegue viver o propósito, que não vive os seus ministérios? Porque a natureza parece que não mudou. O velho homem continua falando mais alto. O Adão de dentro fala mais alto do que o Adão, o último Adão, o Cristo. Porque o Cristo, que é o último Adão, não controla, não dirige a vida. E aí faz campanha, vai a monte, jejua, faz mil coisas, mas não quer mudar ou não quer permitir que a sua natureza seja moldada. A salvação que nós recebemos de Jesus nos proporcionou, pelo Espírito Santo, que a nossa natureza de pecado fosse cada vez mais anulada pela natureza de Jesus Cristo, que é a natureza santa de um Deus que é santo. Você está entendendo? Isso é impactante. Último impacto de conversão na vida de Saulo. Versículo 17, você pode ler comigo? E 18? Versículo 17 e 18. Então, Ananias foi. Claro, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Entrando na casa, impôs as mãos e disse: Saulo, irmão Saulo. Na versão original é irmão Saulo primeiro. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere as vistas e fiques cheio do Espírito Santo. Último impacto de salvação na vida de Paulo: experiência com o Espírito Santo. Vou repetir. O último impacto que a salvação trouxe na vida de Saulo, ou do apóstolo Paulo: experiência com o Espírito Santo. Claro, ele teve experiência de milagre. Preste atenção nisso. Ele teve experiência de milagre. Qual foi a experiência de milagre? As suas vistas começaram a funcionar como normalmente. Abrir os seus olhos. Ele teve uma experiência de milagre. O Senhor abriu as suas vistas, seus olhos. Ele teve a experiência de ser batizado. Mas a maior experiência de Saulo foi receber, ser cheio do Espírito Santo. Você sabia
que essa era a principal prioridade dos líderes da igreja depois da pregação do evangelho? Depois de pregar o evangelho, qual era a principal prioridade dos líderes da igreja? Saber se os cristãos estavam cheios do Espírito Santo ou não. Quer um exemplo? Atos 10. Qual era a principal prioridade de Pedro? E ele demorou a entender isso. Ir à casa de Cornélio, impor as mãos sobre ele, para que ele pudesse receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. É o selo que nós recebemos por causa da salvação. Mas ele também é aquele que dirige a nossa vida, a nossa existência como igreja na terra. Sabe por que Saulo vai precisar receber o Espírito Santo? Porque a partir desse momento, ele começa uma nova trajetória, e ele não poderia continuar ou começar uma trajetória sem a principal companhia de vida e de ministério. E a principal companhia de vida e de ministério dele era o Espírito Santo. Por que você recebeu o Espírito Santo quando você converteu? Porque o Espírito Santo, além de ser o penhor, o selo da sua salvação, ele é a sua companhia, ele é seu amigo. É Ele quem vai com você nas jornadas. É Ele quem vai com você para o trabalho. É Ele quem vai com você nas ruas. É Ele quem vai com você para o supermercado quando você vai fazer compras, para você não comprar demais e gastar muito. É Ele quem vai com você quando você está precisando de uma orientação, quando você está precisando dar orientação a alguém. É Ele quem vai com você quando você vai impor as mãos de alguém ser curado. É Ele quem vai com você. E por isso, a salvação nos permitiu ser cheios, ser plenos. Mas a salvação também, por meio de Cristo, nos permite todos os dias querer cada vez mais sermos cheios. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos dele, enchei-vos do Espírito Santo. Como é que um crente tem experiência de salvação e não tem experiência com o Espírito Santo? Me explica isso. Isso deve ser impactante todos os dias. Porque se você tem uma companhia que é seu amigo, e esse amigo não vai roer a corda, como falei na semana passada, sunante não bonotai, ou não vai, aquele que não vai roer a corda, aquele que vai ficar do outro lado segurando a corda. Se você tem esse amigo que é seu amigo de verdade, que não vai roer a corda com você, significa dizer que você está seguro naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você pretende fazer. Deixa eu concluir para a gente encerrar. Você pode ler comigo o versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 21. Ora, todos que ouviam estavam atônitos, impactados, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E aqui veio precisando com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes. 22. Assim a gente termina. Saulo, porém,
mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O homem que tinha cartas na mão para prender crentes em Damasco é impactado por Jesus, é salvo, e no lugar onde ele prenderiam crentes, ele se torna instrumento de pregação do Evangelho, para que pessoas que estavam presas ao pecado recebessem Jesus Cristo, fosse salvo. E no lugar onde ele iria prender e matar crentes, foi exatamente o lugar onde foi impactado pela sua própria conversão. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente terminar. A salvação na nossa vida, ela é como um dínamos, uma bomba que explode onde nós estamos. Basta só tirar o pino. E tirar o pino nada mais é do que falar, pregar. E quando pregamos esse evangelho, ele estoura, ele causa impacto. E esse impacto atinge as pessoas, alcança as pessoas. Por isso que Paulo foi o que ele foi. Um homem que impactou o mundo. Por quê? Porque a sua salvação, sua conversão foi impactante. Que o Senhor Jesus use a sua vida de maneira impactante. A partir de uma salvação que foi na sua vida, impactante. Eis que aqueles que têm alvoroçado o mundo têm chegado até nós. Os do caminho, os impactados por Jesus, eles estão aqui nesta manhã, sentados junto à mesa dele para cear, para anunciar, pelo poder da palavra do Espírito Santo, que brevemente ele vai levar a sua igreja aos céus. Quem foi impactado pela palavra, fique em pé em nome de Jesus. Quem foi impactado pelo evangelho, fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar para que a sua vida seja uma vida impactante. Senhor, eu oro nesta manhã para que o Senhor use as nossas vidas, assim como o Senhor usou a vida do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções de propósito, de tempo e de vontade soberana do Senhor. Use a nossa vida. Eu quero pedir nesta hora, Deus, que o Senhor continue impactando as nossas vidas todos os dias. Que o Senhor continue nos impactando com a Tua palavra, com o poder do Teu Espírito. Que Teu Espírito continue impactando as nossas vidas todos os dias. Que todos os dias seja dia de experiência com Teu Espírito. Que todo dia seja dia de mudança de natureza. Que todo dia seja dia de oração, de busca. E que a nossa vida seja como uma bomba, uma dinamite, a impactar esse mundo, a impactar as pessoas que precisam de Jesus Cristo e não sabem, mas sabem que precisa de algo que mude as suas vidas. Que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito tome conta do nosso coração por completo. Que nessa manhã o Teu Espírito possa inundar em nossos corações. Tomamos posse da Tua palavra que diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Flua dentro de nós rio de água viva. Usa nossas vidas, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. E agora, Senhor, nós agradecemos o privilégio de sentarmos à mesa, comer do pão, beber do cálice, porque um dia
o Senhor nos salvou pelo sangue da cruz, porque um dia teu Espírito Santo selou a salvação em nós, porque um dia o nosso nome foi escrito no livro da vida no céu. Obrigado por isso, no nome de Jesus, amém. Eu vou te dar alguns segundos.